É uma bênção começar a Escola do Profeta hoje, amém? Quero dizer, sejam bem-vindos nesta manhã e espero que estão todos dispostos para estudar. Estão felizes por estarem na escola? Há alguns anos eu não era feliz ir na escola, de facto eu fuguei algumas vezes, mas estou feliz porque não podemos escapar da escola, então sejam bem-vindos hoje ao começar a nossa escola. E também gostava de dizer que onde a presença de Deus está presente, o edifício seja santo. O lugar onde estamos é um lugar santo. Moisés lhe foi dito para tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava era quê? E o que é que fez a Terra Santa? A presença de Deus. Se a presença de Deus está aqui conosco, o lugar é santo. Não queremos juntar o santo e o profano. Nós nos acostumamos com alguma coisa, o que chamamos de Wi-Fi, certo? E é como se fosse hoje uma fonte de vida. Há homens que pensam que se não tiverem Wi-Fi irão morrer. Mas o que é que fizeste antes de ter Wi-Fi? Não morreste. Então eu irei mencionar alguma coisa. Agora teremos a certeza de que aqui nessa escola vamos cortar o Wi-Fi para que se alguém quiser Wi-Fi poderá usar depois nos seus aposentos. Mas aqui, o único Wi-Fi que queremos é o que vem do céu. Amém? E alguém disse, por que temos que cortar? Jesus disse, se tua mão direita te ofende, corta. E se o Wi-Fi te ofende, adivinha? Corta. Amém? Quando subimos no avião, a primeira coisa que os atendentes nos dizem é se tem algum eletrônico, desligue-o. Por que é que temos que ligar os telefones? Por quê? Porque vai interromper o sinal que está vindo da base. E qualquer pessoa inteligente, o que é que fazem? Pegam no telefone e desligam. Pegam o Wi-Fi e desligam. Eles não reclamam, a não ser que não sejam inteligentes, amém? E quando nós vemos o significado disso num avião, mas nós estamos numa escola que vai nos levar da terra para o céu. E a mesma razão que cortamos o Wi-Fi no avião, temos que cortar o Wi-Fi na escola para não interromper o sinal que vem do céu, que vai nos tirar da terra para o céu. Estão felizes por cortar o Wi-Fi ou não? Louvado seja Deus. E também gostava de dizer-vos o que é que está acontecendo para nos preparar para a escola. Vamos preparar os corações para a Escola de Profetas esta manhã. Eu me sinto completamente desqualificado, não santificado, para estar aqui em frente de vós esta manhã. E nós realmente precisamos da presença do Espírito Santo. Se vocês vieram aqui esperando que vão ouvir alguma coisa de mim ou do irmão David, poderão estar desapontados. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Eu quero agradecer por ter impressionado os dois irmãos, o irmão Hallen, para estabelecer essas reuniões. Agradecer a Deus, no caso. Nós precisamos dessas reuniões e nós estamos no fim. E há muita coisa que Deus quer partilhar conosco. Vamos abrir a Bíblia, João 16, ao começar. João 16, versos 13. Deixa-me ver a mão daqueles que chegaram esta manhã para a Escola do Profeta. Mantenha as mãos ao ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejo 6 mãos. Então, para aqueles que apenas chegaram aqui esta manhã, e para aqueles que já estavam aqui antes disso, eu tenho que cobrir o mesmo material que cobri na sexta passada, e acho que também o irmão David fará o mesmo.
para que aqueles que não estavam possam então se ajustar. Vamos cobrir algumas, exatamente a mesma coisa que já vimos, mas provavelmente vamos ir um pouquinho mais a fundo do que fizemos na sexta e sábado passado. Nós temos até sexta-feira e nós vamos cobrir muita coisa. Mas aguentam conosco aqueles que já estavam ao repetir alguns material que já cobrimos durante aquelas reuniões. João 16, versos 13 diz, ao lermos juntos, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Santos, nós precisamos a presença e o poder do Espírito Santo para estar aqui conosco ao abrir a palavra. Ele nos mostrará coisas vindouras. Ele nos guiará a toda a verdade. Querem ser guiar a toda a verdade? Ele nos guiará a toda a verdade e nos mostrará coisas por vir. A Bíblia nos diz que sem a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, nada irá nos afetar. Não há treinamento, não há intelectualidade que pode ser efetivamente sucedido sem a presença do Espírito Santo. Então vamos nos ajoelhar agora. Vou dar-vos alguns minutos para que coletivamente possamos clamar pela presença do Espírito Santo para estar aqui nestas reuniões. Vamos orar. Vou dar-vos uns minutos e depois eu vou fechar aqui da parte de frente. Vamos todos nos achegar a Deus em humildade. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos pela sua misericórdia, a sua graça e a sua longanimidade. Seja conosco, Senhor. Nós oramos. Não somos capazes de entender a sua palavra sem o Espírito Santo. Não podemos saber as coisas vindouras sem o guia, o Espírito Santo. Então, Senhor, ao abrir a sua palavra e começar essa série de estudos, oramos que estás aqui conosco. Nós te agradecemos por ouvir essa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso visor e começar por saber por que é que chamamos isso Escola de Profeta. Essa é a quinta sessão de escola, já tivemos aqui 5 vezes e todas as vezes Deus nos dá instruções de como fazer. E outras escolas nós realizamos em Palousque, Tennessee, nas nossas instituições. E eu agradeço a Deus por mover ao irmão Hallen e a irmã Hallen por realizar essa escola e creio que essa será a direção a seguir daqui para frente, porque assim podem fazer nas vossas próprias cidades. E eu sei que vem aqui pessoas de muito longe, Nova York, mas nós viremos a Nova York. O que é que acham? Apenas organizam, nós estaremos lá. Aliás, essas escolas de profetas são desenhadas para que vocês também tenham as vossas próprias, porque não é apenas vir aqui e sentar e vão para casa e sentar, não. Ela diz que eu vi gemas de luz em todo o mundo. Então é tempo, eu digo que é tempo, isso não é brincadeira. Mais elementos foram providos para o ensino dos jovens
pelo estabelecimento da escola dos profetas. Se um jovem desejava obter melhor conhecimento das Escrituras, aprofundar-se nos mistérios do reino de Deus e buscar sabedoria do alto, para tornar-se um mestre em Israel, tal escola lhe estava aberta. Santos, eu vos digo que é tempo de nós sermos professores. Deus deu-nos a cada um dom para pregar esta palavra. Cada um de nós tem pelo menos um dom. Eu quero que saibam isso. Nós vamos falar muito mais em frente. Por Samuel, as escolas de profeta foram construídas para combater a barreira e corrupção dos filhos de Eli. Foi necessário estabelecer escolas de profeta por causa da corrupção ou apostasia que estava a acontecer em Israel, santos. A profetisa nos disse que nós estamos repetindo a história de Israel antigo. Ao continuar as aulas, veremos que nós nos encontramos no mesmo ponto. E nós vamos entender por que estamos nesse ponto. Porque a guerra que começou no céu ainda continua. Vamos continuar. E para promover o bem-estar moral e espiritual do povo, estas escolas foram uma grande bênção para Israel, fomentando aquela justiça que engrandeceu uma nação, fornecendo-lhe homens aptos para agir no temor de Deus, como que é? Como líderes e conselheiros em Israel. Agora, santos, em Mensagem Escolhida, volume 2, se calhar volume 1 ou 3, ela diz que Deus deu João Batista uma mensagem. Deus deu uma mensagem a João Batista. E ele diz que, será que ele foi aos sacerdotes pedir permissão para dar esta mensagem? E depois ela diz, não. Irmãos, Deus nos deu dons, um talento. Temos que pedir permissão para exercitar esses dons? A resposta é não. Deus deu a ti e tu deves exercitar. Por que é que temos de esperar alguém para dizer temos de fazer isso? Se você acha que se nós pedíssemos permissão para fazer essa escola, aconteceria? Claro que não aconteceria. Então é tempo para avançarmos. Na realização deste objetivo, Samuel formou grupos de jovens piedosos, inteligentes e estudiosos. Estes eram chamados filhos dos profetas. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Os instrutores eram homens não somente versados na verdade divina, mas que haviam, por sua vez, desfrutado de comunhão com Deus. E nós temos que orar sobre essa comunhão com Deus. E recebido a conceição especial do seu espírito. Desfrutavam do respeito e da confiança do povo, tanto pelo saber como pela piedade. No tempo de Samuel havia duas dessas escolas, uma em Ramá, residência do profeta, e a outra em Criat Jearim, onde a arca então se achava. Duas foram acrescentadas no tempo de Elias, em Jericó e Betel, e nós podemos ir à Bíblia e encontrar essas escolas de profetas e podemos entender o que estava a acontecer, etc, etc. Uma coisa, temos que atingir muita coisa esta semana, e eu quero olhar a uma coisa nesta hora. Vamos para a Bíblia, no livro de Atos. Nós iremos estudar a palavra de Deus, santos. E nós iremos lutar para que seja bem claro. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, Jesus morreu na cruz, havia morrido na cruz, e ressuscitou e estava com os seus discípulos durante 40 dias. E está conversando com eles antes de partir para o céu, voltar para o céu. O verso 5 diz, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Está falando com os discípulos.
Verso 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Vamos avançar. Não haviam entendido a sua missão. Verso 7, respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Verso 8, mas recebereis poder. Quando é que recebereis esse poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Precisamos de poder, santos? Quando é que iremos receber esse poder? Quando o Espírito Santo vier sobre nós. E então, daí o que é que seremos? Seremos testemunhas. Precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Onde é que seremos testemunhas? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mais tarde vamos ir mais a fundo. Há 4 lugares para sermos testemunhas. Seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Há uma razão porquê desta ordem. Nós vamos ver isso depois. E quando ela acabou de falar essas coisas, e quando o fixaram, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistir. Os discípulos até ali estavam muito dependentes uns dos outros, não haviam entendido a missão de Jesus. E Jesus lhes disse, ouçam, voltem, quando o Espírito Santo descer sobre vós, sereis testemunhas. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo. Santos, considerem agora que estás num cenáculo. Vocês vieram de várias partes deste país, agora vieram neste cenáculo. Vieram com diferentes ideias. Vieram com diferentes teologias. Vieram com diferentes propósitos, mas agora vieram neste cenáculo, onde permaneciam, onde Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Vocês representam estes nomes neste momento. Verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O que é que estão fazendo? Oração e súplica. Isso é que iremos fazer aqui nesta semana. Quando saírem daqui aos intervalos, precisam orar. Quando vão para os vossos aposentos, precisam orar, lutando com Deus, pedindo a Deus, Senhor, abra minha mente e ajuda-me a ver, a entender. Isso é que precisamos fazer. Estavam orando. Verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoal ali reunido cerca de 120, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse essa escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Vamos avançar, porque agora isso não é um propósito. O propósito agora é descobrir por que é que estamos aqui. Qual é uma das coisas que deve ser alcançada enquanto estivemos aqui. Vimos que eles têm 10 dias para estar no cenáculo, estão lá orando. E sabemos que isso nos conduziu até o que chamamos de chuva temporal. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2 de Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois, são depois 40 dias, então 50 dias no total, e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
em acordo. Isso é a chave. Eles estavam em acordo, no mesmo lugar. Isso é a 50 dias da ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz, de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e lhes apareceram umas línguas como que de fogo. Mais tarde iremos falar o que aconteceu, porque alguma coisa aconteceu no céu para que alguma coisa acontecesse na terra. Ireis notar na chuva temporã, algo aconteceu no céu que nos indicou que alguma coisa estava acontecendo na terra. Quando vamos para a chuva seródia, o mesmo irá acontecer. Estamos juntos, santos. Vamos falar sobre isso. Estamos juntos. E estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então, a chave é que depois de 10 dias de estudar, eles estavam ali, não como os democratas e republicanos fazem, tentando discutir de longe. Eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam, vamos votar para esse ou para aquele. Não. Não estavam fazendo isso. Eles estavam examinando a palavra de Deus. Santos, ao examinar as Escrituras e estar em acordo com Deus, que é vertical. Estão comigo, amigos? Ao estar de acordo com Deus, que é vertical, se eu estar de acordo com Deus, é vertical, e o irmão está de acordo com Deus, o que vai acontecer horizontalmente? Digam-me. Estaremos em um acordo. Se nós estivermos em acordo com Deus, automaticamente estaremos de acordo um ao outro, porque se eu acredito que Deus diz e ele acredita que Deus diz, então estaremos juntos. Vamos ver o que é que isso representa. Está aqui. Já viram os soldados da Coreia marchando? Olha para eles. Em passos firmes. E é maravilhoso. Olha para aquele homem aí da esquerda olhando para a direita. Mas todo mundo olhando para frente, porque o foco é na frente. E você vê eles marchando. Ninguém. Cinco discípulos estavam no dia do Pentecoste. Eles caminhavam em uma ordem exata, como uma companhia de soldados. É isso que a profetisa fala. Eles caminhavam em uma ordem exata, como uma companhia de soldados. Encontramos isso em 1 Escrito, para 270, 269, fala essa cultura. Eles caminhavam em uma ordem exata, como uma companhia de soldados. Isso é que aconteceu na chuva temporã e vai acontecer na chuva seródia. Vamos ter um grupo de pessoas em acordo, caminhando em uma ordem exata. Mas a razão pela qual caminham em ordem exata é porque lutavam e agonizavam com Deus. Ela diz que os rostos estavam pálidos, como sinal de profunda ansiedade, que exprimiam a sua luta íntima. Ela diz que alguns vieram, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidadosos, e ela diz que o anjo do Senhor deixou aqueles que não se envolviam e se apossou daqueles que choravam e agonizavam. Esse é tempo de lutar com Deus como nunca antes. É um tempo de nossos rostos estarem pálidos em representação de uma luta íntima. Se o meu rosto está pálido por causa de uma coisa íntima, significa que eu estou lutando com uma coisa errada comigo. Eu vejo minha condição diante de Deus e eu vejo que o mundo está a terminar e eu não estou preparado. E eu creio que, pela graça de Deus, nós vamos entender que as coisas estão para acontecer. E nós não estamos preparados. E Satanás não quer que a gente reconheça isso. Onde estamos. Por isso é que o Espírito Santo irá nos guiar a toda a verdade e nos mostrar coisas por vir. Precisamos saber. Nós temos um gráfico mostrando todos os caminhos e não precisamos adivinhar em nada. Nós também temos
uma palavra profética certeira, na qual fizemos bem em crer até que a luz brilhe no escuro. E vamos cavar fundo. Nós temos que orar e lutar como adventistas. Deus nos deu uma mensagem poderosa que deve ser dada ao mundo. Mas onde é que a mensagem começa em Atos? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Nós vamos quebrar isso depois. Mas há uma mensagem a ser dada, queridos. Caminhavam em ordem exata como uma companhia de soldados. Eles estavam em acordo. Então, um dos propósitos para nós estarmos aqui é para entender esta mensagem e estarmos em acordo. Ao sairmos daqui, santos, temos de estar em acordo. Temos que entender qual é a missão e a razão pela qual a Bíblia foi escrita. Temos que entender. Agora, queridos irmãos, vamos para Efésios. E há uma razão por aquelas coisas estão acontecendo. Efésios capítulo 5. Vamos começar com o verso 11. Tem uma razão pelas coisas acontecerem. Estou louvando a Deus porque estamos aqui a estudar isso aqui. E vamos tomar o nosso tempo a estudar isto. Em Efésios capítulo 4, e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Em outras palavras, todos foram dados dons. Por que deu dons? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ouviremos muito sobre o corpo de Cristo. Versos 13, vamos ler juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que os dons foram dados? Para estarmos aqui na unidade da fé. Santos. No Pentecoste, os discípulos estavam unidos. E como resultado dessa unidade, a Bíblia diz que eles viraram muitos patas ao ar. Eles pregaram o Evangelho a todo mundo nesta terra naquele tempo. Nós temos, mais uma vez, nos unir, estarmos unidos para terminar esta obra. Estamos juntos? Agora, santos, estamos muito divididos. Olha o que diz o verso 14. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Santos, todo vento de doutrina está agora soprando sobre nós. Satanás está fazendo isto. Vamos virar para Mateus. Estamos apenas colocando uma base. Temos que ser pacientes e tomar tempo para entender esta coisa. Em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala. Então, vemos que precisamos estar unidos, certo? O que é que precisamos estar unidos? Temos de estar unidos no que Moisés está ensinando? Não. No que David está ensinando? Não. Onde é que devemos estar unidos? Na palavra de Deus. Temos de estar unidos na palavra de Deus.
Então, Mateus capítulo 13, olhando no verso 14, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Como é que o joio entrou? Por que o inimigo conseguiu colocar o joio? Os homens estavam dormindo. Sublinha essa parte. Os homens estavam dormindo. A maneira pela qual o joio entrou é porque os homens estavam dormindo. Estamos juntos? Olha, põe outra referência aí, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 172. Podem ler depois. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Então, quando é que eles reconheceram o joio? Quando começou a frutificar. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no campo boa semente, de onde depois vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O que é que os servos disseram? O que é que os servos perguntaram ao mestre? Podemos fazer o quê? Podemos arrancá-lo. O que é que isso vos diz sobre a semente do joio? Eles reconheceram o joio. Não vos ensinaram que não podemos reconhecer o joio? Os servos reconheceram o joio e nós então vamos aprender como reconhecer o joio. Isso está na Bíblia. Isso eu gosto. O Evangelho de Moses é a palavra de Deus. O que o mestre disse? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Nós iremos descobrir porque é que o mestre diz: não os perturbes, deixa crescer juntos até quando? Até a ceifa. Então, escrevam isso. Nós precisamos descobrir quando é a ceifa. Isso devemos descobrir. Primeiro, descobrimos que temos que estar unidos. Agora temos que descobrir quando é que é a ceifa, porque o joio e o trigo crescem juntos até a ceifa. Conseguem ver isso? Agora, a Bíblia nos diz, mais tarde, quando Jesus começou a explicar isso, vamos ler o verso 30. Deixai crescer ambos juntos até quando? Até a ceifa, para que por ocasião da ceifa, quero que sublinhem tempo da ceifa. Por ocasião da ceifa. Se tiver um lápis e um papel, quero que desenhe uma linha no papel. Uma linha reta. Faça uma linha e eu vou dizer na frente da linha, vou dizer o que colocar na frente e no fim da linha. Temos aqui alguém que faz agricultura. Quem faz jardinagem? Ninguém? Temos alguém. Agora, existe um dia que tu vais para fazer a jardinagem, tem o tempo da ceifa, tem um tempo. Então, o tempo pode durar do ponto A para o ponto B, certo? Então, quero que ponham no princípio dessa linha o princípio da ceifa e no fim da linha eu quero que coloquem o fim da ceifa. Porque a Bíblia fala tempo da ceifa. Então, o tempo da ceifa não é um evento de um único dia, é um evento de tempo que está a acontecer. Conseguem entender? A Bíblia fala, deixa crescer junto até a ceifa, e no tempo da ceifa, eu direi aos ceifeiros a juntar primeiro o joio e atar em molhos para queimar, e o trigo, porém, recolhe-o no meu celeiro. Então tem um tempo, elemento tempo envolvido aqui, até a ceifa. No reino de Deus, quando o joio será descoberto, existe um tempo aqui que vai acontecer a separação. Existe aqui um tempo, não é um evento boom. Vamos avançar para ver como é que Jesus continua descrevendo isso. Verso 36.
Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Essa linha vai ser muito importante, a linha que desenharam o princípio da ceifa e o fim da ceifa. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o quê? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Quem são os joios? São os filhos do maligno. Verso 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os celeiros são... Então temos que descobrir o que é. Quando vai ser o fim do mundo? Porque o verso 40 diz... Porque Deus tem que crescer junto até a ceifa, e a ceifa é o fim do mundo, então temos que descobrir quando é o fim do mundo, porque diz que devem crescer junto até o fim do mundo. Isso é chave, santos. Nós estamos agora a deitar na mesa pedaços do jogo quebra-cabeça, põe tudo na mesa, e depois começa então a separar. Nós estamos agora a colocar na mesa e agora estamos tentando juntar. Quando você põe um jogo de quebra-cabeça, o que precisas? Precisas de uma fotografia. Nós vamos olhar para a fotografia depois, como juntar essas peças. Ok? Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Ellen White, comentando neste versículo, nós vamos falar sobre Ellen White muito mais ainda. Testemunho para Ministro, página 45, 46, ela diz: não tem Deus uma igreja viva? Ela está fazendo uma pergunta. E ela diz: ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Deus tem uma igreja, como é que se chama? Não. Chama-se igreja militante. Temos que estar em acordo, santos. Não tem Deus uma igreja viva. Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Deus tem uma igreja, como é que chama? Chama-se igreja militante. Temos uma mão ar, calma, espera um pouco. Entrega o microfone, por favor, tem uma mão aí. Referência, aquela referência. Testemunho para Ministro. Página 45, 46, estará no princípio, 46, talvez 45, sim, 45. Louvado seja Deus, 45. Não tem Deus uma igreja? Tem uma igreja, mas é a igreja militante e não triunfante. Mas tem que também ler a página 46 e 47. Ela diz que somos desculpados porque tem joios na igreja. Quem colocou joio na igreja? O Satanás. Satanás adiciona uma referência ao Testemunho para a Igreja, volume 4, página 210, em referência ao joio e o trigo. Não tem Deus uma igreja, tem uma igreja, mas é a igreja militante e não triunfante. Sentimos muito que tem joios na igreja, mas devem crescer junto até a ceifa. Por mais que nós vejamos tanta coisa acontecer na igreja, mas Deus tem uma igreja assim. Então, o que a igreja militante significa? O que militante significa? Lutando. Existe luta na igreja. Tem luta acontecendo na igreja do Senhor. O que estão a lutar por quê? Ela diz, um grupo.
está lutando para a purificação da igreja do Senhor e outro grupo está a lutar para a corrupção da igreja. Estamos juntos? Então, um grupo está a lutar para a purificação da igreja e outro a favor da corrupção do povo de Deus. Então, há uma guerra acontecendo na igreja. Qual é a melhor forma de ganhar uma batalha? Infiltração. Mensagem escolhida, volume 1, página 122. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores. E ela disse que virá de dentro da igreja. Vai ser uma luta dentro da igreja. A maior parte da própria igreja, dentro da própria igreja. Então, quem é que está tentando mutilar o crescimento da igreja? O joio. O joio está tentando mutilar o crescimento da igreja. Então agora, se tem uma mensagem, queridos, nós estamos aqui para aprender a verdade. Acreditam na profetisa? Então, se cremos na profetisa, então temos que reconhecer que essa ainda é a igreja do Senhor. Não podemos fugir disso. Não podemos fugir disso. Então, há um trabalho a fazer dentro da igreja. De facto, o primeiro trabalho que deve ser feito na igreja. Porque mais tarde vamos descobrir que Deus não está trabalhando para trazer muita gente aqui dentro. Não, vamos descobrir mais tarde, estou me adiantando. Nós temos que reconhecer que esta é a igreja do Senhor e tem um trabalho a ser feito aqui dentro. Então, não há uma mensagem para chamar o povo fora desta igreja. Não tem uma mensagem deste tipo. Não existe. Mas há uma mensagem para começar um ministério dentro dessa igreja. Para fazer a obra que tem que ser feita e chama-se Escola de Profetas. Estão comigo, amigos? Estamos aqui nesta semana pela graça do Senhor para empoderar-vos para fazer essa obra. Porque nos é dito que no tempo que estamos agora, Deus irá de usar um povo comum para fazer esta obra. Estamos juntos, amigos? Vamos avançar. Este edifício, nós falamos na semana passada, este edifício, olha o que a profetisa diz, devemos orar como nunca, não somente para que sejam enviados obreiros da grande seara, mas também para que tenhamos concepção clara da verdade. De tal forma que, quando vieram os mensageiros da verdade, aceitamos a mensagem e respeitamos o mensageiro. Quando Jesus veio, eles aceitaram a mensagem? Não. Vamos a Lucas, rapidinho. Por favor, avisam-me sobre o tempo 10 minutos antes de terminar. Estamos apenas colocando base. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus, ao começar o seu ministério, há muita coisa, santos. Então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Lucas 4. Lucas capítulo 4, eu li o verso 14 e 15. Então, vou ler novamente. Então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. O que é que está fazendo? Onde é que está pregando? Nas sinagogas. Jesus então começou o ministério. Conseguem ver que começou o ministério? Vamos ter até que ele começou o ministério. Vamos a Atos. Para ver se ele começou um ministério. Vamos a Atos capítulo 1. Já lemos antes. É Pedro que está falando.
Verso 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi a guia deles que prenderam a Jesus. Verso 17, pois ele era encontado entre nós e teve parte de quê? Deste ministério. Qual ministério? Qual ministério? Ouvi o irmão Naja dizendo, qual ministério? Que ministério? O ministério de Cristo. Ele diz que Judas fez parte deste ministério. Então, quando Jesus foi batizado e foi no deserto por 40 dias, ele começou o ministério. Começou o ministério, santos. Isso é Bíblia? Deixa eu perguntar-vos alguma coisa. Eu não estou dizendo isso de forma negativa, mas ele foi permitido pela Conferência Geral daquele tempo? Não foi. Não estou falando de forma negativa. Não foi permitido. Ele começou o ministério. Onde é que ele começou o ministério? Dentro da igreja. Ele foi permitido pela igreja naquela altura? Não foi permitido, mas ele começou o ministério. Qual foi o propósito desse ministério? Vamos ver qual era o propósito desse ministério. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, verso 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Onde é que começou o ministério? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista a quem? Aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, o ministério de Jesus tinha um propósito de alcançar o seu povo. Estamos juntos, irmãos? Vocês dizem, irmão Mason, como é que sabes isso? Vamos ver o que é que podemos descobrir. Sabem quando Jesus disse, eu não fui enviado senão para o quê? A quem? As ovelhas, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o ministério de Jesus foi direcionado à igreja. E nós vamos descobrir por que ele ministrou na igreja. Quando Jesus veio, tinha apenas 3 anos e meio restantes de anos para que a porta da graça dos israelitas fechasse. Então, seu ministério foi focado em Israel para recuperar a vista dos cegos. Por que recuperar a vista dos cegos? O que isso significa? Porque significa que antes conseguiam ver e agora são cegos e precisavam ver novamente. Estão comigo? Estamos juntos? Então sabemos a história. O irmão David já falou aqui no outro dia. O primeiro sermão que ele pregou, quase que lhe mataram. Isso vos coloca medo, porque ao saírem daqui vocês terão que pregar também. O primeiro sermão de Jesus, o que ele pregou, quase que mataram. E a Bíblia diz em Mateus e todos os evangelhos dizem que ele falou como quem tinha autoridade e não como os escribas. Então Jesus falou com autoridade. Esse edifício aqui representa a verdade. Estamos juntos? Vocês devem entender isso. Este edifício representa a verdade. Ok? Então, a verdade deve ter uma base sólida. E vocês lembram
desta parte, quando constroem essas torres, eles cavam profundamente. E eles trabalham lá no fundo durante muito tempo antes de você ver o edifício crescendo. Então eles cavam e colocam concreto, ferros e pregam, porque este edifício irá crescer nos ares. Então deve ter uma base sólida para que quando o vento venha, pode se mover, mas não vai cair. Estamos juntos, irmãos e irmãs? Lembram que Mateus capítulo 7 diz que o homem construiu uma casa sobre a areia, e quando o vento veio, o que aconteceu? Grande foi a queda. Mas aquele que constrói a sua casa sobre o quê? Rochas. Nós temos que construir esta verdade numa sólida base sólida. O que é a verdade? Temos que descobrir qual é essa verdade e temos que construir uma base sólida. Há uma tempestade que forçará e provará ao máximo o fundamento espiritual de cada um. Por isso, evita o solo arenoso, busca a rocha, cave fundo, ponha alicerce seguro, construa para a eternidade, construa com lágrimas, com orações provindas do coração. Que cada um de vocês, daqui por diante, embeleze a vida através de boas obras. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 129. Nós precisamos cavar fundo e esta base sólida é a Bíblia. É a base sólida na qual devemos construir. Ela diz que seja a escola regida de acordo com as normas das antigas escolas dos profetas, achando-se a palavra de Deus no fundamento de toda educação. Então a palavra de Deus será a base sólida na qual vamos construir. Sim, apenas escrituras, só a escritura e somente as escrituras. Com relação que devemos saber daqui em diante. Procura te apresentar-se diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra manejar significa cavar fundo. E na semana passada descobrimos que devemos cavar de qual jeito? Como? Nós temos que peneirar como arqueólogos. Quando eles estão procurando fatos, eles cavam fundo. E não apenas cavam, mas eles procuram e peneiram por qualquer evidência. Eles colocam na peneira e vão peneirando e procurando cada pedaço de evidência. E nós vamos fazer isso aqui também. Vamos cavar e peneirar e procurar toda a evidência e saber o que Deus tem para nós, o que Deus nos deu como povo. E a profecia diz que a maior gema da verdade jamais dada a mortais foi dada aos adventistas do sétimo dia. Ela diz que Deus nos cortou do mundo com uma grande talhadeira da verdade. E então aqui nós vimos arqueólogos peneirando camada após camada, e nós temos que peneirar sobre isso. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens em cerca de 1500 anos. Isaías foi um profeta, Esdras foi um sacerdote, Moisés foi um pastor, Lucas foi um doutor. Apesar de estar escrita por muitos autores, em 15 séculos, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia foi escrita em diferentes perspectivas, mas de Gênesis a Apocalipse temos apenas o quê? Um tema central. Então, de Gênesis a Apocalipse, temos um tema central. Para aqueles que estavam aqui, nós já falamos sobre esse tema central e nós vamos voltar a falar sobre isso. Quando Moisés começou a escrever a Bíblia,
25 séculos já haviam passado quando Deus impressionou o coração de Moisés para começar a escrever a história. Até aquele tempo, então ele voltou para trás e começou a escrever. Sob a inspiração do Espírito Santo, Moisés começou a escrever. Então, à medida que avançamos para compreender a palavra de Deus e o tema central, o fundamento, nós teremos que ser capazes de cessar e pegar a instrução. De facto, vamos à Bíblia para ver isso. Provérbios, capítulo 19, versos 27, porque isso será um texto-chave para nós. A aprender qual é o tema central nós somos instruídos em Provérbios fazer o quê? Cessa, filho meu, de ouvir a instrução e logo te desviarás das palavras do conhecimento. Então, ao compreendermos o tema central e o que Deus está tentando nos mostrar, o que a Bíblia quer nos mostrar, então, se alguém vier até nós com alguma coisa que não está no tema central, o que vamos fazer? Descartamos. Satanás está trazendo agora ventos de doutrina para nos confundir. Ele diz, isso é o que nós precisamos, esse é o caminho da salvação, precisas fazer isso, precisas entender isso, aquilo. O que é que realmente precisamos entender? Os que estão aqui já sabem o que é que nós precisamos fazer, pelo menos até certo ponto. Ela diz, não basta meramente ler, mas a palavra de Deus precisa penetrar-nos no coração e no entendimento, a fim de nos podermos firmar na bendita verdade, sem negligenciarmos fazer o quê? Investigar por nós mesmos as Escrituras, para sabermos o que é verdade. Então, se formos desviados, somos responsáveis por isto. Temos que examinar a Escritura. Jesus diz que temos que viver por toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu vos disse que eu fui na internet, porque tem quase tudo na internet, com exceção de algumas coisas, mas eu encontrei que tem cerca de 7.883, 137 palavras na versão King James da Bíblia. Não NVI, não nova versão King James, não todas essas traduções modernas, mas a versão King James. E nós temos de viver por toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então, quando eu aprendi isso, então comecei a ler palavra por palavra. E é maravilhoso como a Bíblia funciona. Quando você vai devagar e faz um scan. Algumas vezes você lê 3, 4 versos e você pergunta o que eu li. Então você volta, faz um scan, então deixa ir devagar. Devagar. Então nós temos que ir devagar, santos. Cumpre-nos examinar as Escrituras. Como? Cuidadosamente, de maneira a conhecermos toda a condição que o Senhor nos deu. E aqui é onde temos que realmente nos focar, porque eu vejo muita gente, e eu não entendo, mas a Bíblia diz, se nós temos espírito de profecia, se nós estamos dotados de limitada capacidade mental, mediante diligente exame da palavra de Deus, podemos tornar-nos poderosos nas Escrituras e podemos explicar aos outros. Irmãos e irmãs, não tinha como eu estar aqui na frente de vocês e falar para vocês. Nunca, não tinha como, mas aqui estou. Isso vem através do estudo e o Espírito Santo nos conduz. Ela diz, os anjos estarão ao nosso lado e nos dar respostas das perguntas que fazemos. Deus está à procura de homens nos quais quer injetar luz na sua mente. Não somos nós, queridos irmãos, é o Espírito Santo. Por isso é que precisamos do Espírito Santo. E Deus dará o Espírito Santo a todos nós, em proporção imedível. Só precisamos ser reais com Deus. Então, todos nós fomos chamados para fazer essa obra.
E é crítico neste momento para fazer essa obra. Vou introduzir um outro ponto para compreendermos. Porque nós pensamos que a guerra que começou no céu não continua. Irmãos, nós estamos no fim desta guerra. O maior drama alcançou agora o pico desta guerra. Essa imagem nos mostra a guerra que começou no céu. Vamos na Bíblia e vamos ver agora e vamos nos preparar para fechar essa ascensão. Mas aguentem comigo, vamos tomar nosso tempo, vamos ir devagar e descobrir, destapar, para que realmente compreendamos. Em Apocalipse capítulo 12, verso 7, a Bíblia fala-nos da guerra. O que estamos fazendo agora é colocar as peças na mesa e começar a escolher para montar o jogo de quebra-cabeça. Descobrimos que temos que estar unidos, certo? Descobrimos que precisamos do Espírito Santo, certo? E descobrimos que só assim seremos testemunhas, certo? E para sermos testemunhas efetivas, temos que pregar a mensagem para todo mundo. E descobrimos que Jesus começou um ministério. E ele começou um ministério dentro da igreja com o propósito de alcançar o povo dentro da igreja. Ellen White diz que o seu ministério não era da linha regular, entendem? Não era da linha regular, era da linha irregular. E ela fala dos ministérios hoje devem ser dos ministérios da linha irregular. A escola de Madison foi irregular ou regular? E o ancião Fraser Walwood foi regular ou irregular? Todas foram irregulares. Deixa eu perguntar-vos. Quando a 3ABN começou, era regular ou irregular? E onde é que está agora? Deixa-me dizer algo, queridos irmãos. Eu odeio falar isso, mas devo falar. Quando saímos da linha irregular para regular, a corrupção entra e a verdade é apagada, é corrupta. E Satanás sabe o que está a fazer, porque o negócio de Satanás é apagar a verdade. Estamos juntos, santos. Não tem nenhum erro ter um ministério da linha irregular, desde que você compreenda o que estás fazendo. Acompanham-me? João Batista foi da linha irregular ou irregular? Ellen White diz que Deus chamou João Batista, deu-lhe uma mensagem e disse: será que ele foi aos sacerdotes pegar permissão para pregar a mensagem? Ela disse: não. Irmão, vamos a Lucas rapidinho. Antes de ir ao Apocalipse. Quanto tempo tenho? Alguém me diz quanto tempo tenho? Cerca de 10 minutos, ok? Vamos a Lucas rapidinho. Deixa-me encontrar. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisanias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Pegaram a história, amigos? O que aconteceu? Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Não pegaram. Não pegaram. Onde é que a palavra de Deus veio? A João. Vocês não pegaram? A palavra de Deus veio a João no deserto. E a palavra de João, quando veio a João no deserto, João tinha 6 meses apenas que Jesus, e quando Jesus ouviu que João estava batizando, vocês têm aqui o Espírito de profecia, santos. Então, Jesus então tirou a sua capa de carpinteiro e disse: está na hora para ir começar um ministério.
Está no Espírito de Profecia, sim, está no Espírito de Profecia. Onde é que está no Espírito de Profecia? Está no Desejo de Todas as Nações, não sei a página agora, talvez no tema que diz o tempo, na plenitude dos tempos, queria dizer, na plenitude dos tempos. Mas eu vou encontrar para vocês, mas isso também está em Desejo de Todas as Nações, página 101, 99, mas eu vou encontrar, vocês precisam disso. Então a palavra de Deus veio a João, e Jesus reconheceu, esse é o tempo. Nós temos que procurar os sinais santos. Vamos agora a Apocalipse. Não vamos terminar hoje, mas amanhã vamos começar a partir daqui. Apocalipse, capítulo 12. Dá-me um minuto para repetir. A Bíblia diz que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E essa foto está aqui a mostrar sobre a guerra. Atingiu o seu pico, proporção típica. E o dragão, aqui diz que e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar, se achou no céu. E foi precipitado o dragão. E a Bíblia diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Deixa-me pôr aqui isso aqui. Tem aqui 4 coisas que precisamos que... Eles chamam o quê? Dragão. A antiga serpente. Mas, diabo e Satanás. Tem 4 características de Satanás aqui. E cada uma dessas características é uma maneira como ele atua. Como o dragão, o que é que ele faz? Ele persegue. Vamos falar do resto mais tarde. E o dragão foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Verso 10, então vi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada, o quê? Pegam isso, irmãos, agora é chegada a salvação, não escapam. Agora é chegada o quê? Salvação e o poder. Por quê? E o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Ali onde diz, agora chegar a salvação, sublinhem a salvação, sublinhem o poder e ponham Romanos 5:6. Estamos estudando e nós vamos quebrando e nós temos que tomar tempo e nós vamos ver isso sem dúvida. Então, em Romanos 5:6, o que é que o texto diz em Romanos 5:6? Em tempo oportuno, Deus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Põe então aí uma linha e coloca aí 31 depois de Cristo. Nós estamos usando um método particular de estudar a Bíblia e depois vamos dizer de alguns métodos que alguns estão usando que nos guiam fora das Escrituras. Mas nós estamos estudando aqui um método particular, um método específico. Então, Romanos 5:6 diz que enquanto ainda éramos pecadores, em tempo oportuno, Deus morreu por nós. Então, quando é que Cristo morreu? No ano 31. E quando voltando para Apocalipse, diz aqui, então havia uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação. Quando é que a salvação e o poder veio? Baseado em Romanos 5:6. Quando? 31. No ano 31. Então, salvação e poder veio no ano 31, quando Jesus morreu na cruz. Salvação e o poder do seu Cristo veio. Então também nos diz que quando é que o dragão foi expulso?
no ano 31. Isso nos diz quando Satanás foi expulso, mas nos diz, calma aí, Satanás já foi expulso antes disso. Claro que foi, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ainda tinham acesso no céu. Por que ele tinha acesso no céu? Por causa daqueles que não estavam, ou que estão ouvindo na internet. Quando Adão pecou, o Satanás se tornou o príncipe desta terra, o representante desta terra. Adão era para ser o representante desta terra, mas quando Adão pecou, entregou e comeram daquela fruta, então Satanás, Lúcifer, se tornou o representante desta terra. E quando a conferência geral no céu acontecia, Satanás ia como representante. Quando você vai para Jó, aí diz quando os filhos de Deus se apresentaram nos céus diante de Deus, Satanás também vem com eles. E Deus fala, de onde é que vens? Ele diz, de passeando sobre a terra. E isso, aí ele se batia no peito. Eu sou o boss lá embaixo. E tu não tens ninguém lá embaixo que pode vencer o pecado. Todos são meus. E Deus disse, consideraste meu servo Jó, que o que resiste o mal não é teu. E lembra que a Bíblia fala que Satanás ia acusando o povo de Deus, dia e noite. Quando Jó foi escrito, Salomão e Davi não estavam ainda, mas imaginam que Satanás ia lá para cima dizendo, olha para Davi. É um homem segundo o seu coração, olha o que eu lhe fiz. Causei-lhe cometer adultério e assassinato. Olha para Salomão, deste-lhe sabedoria, poder, posição, também tirei-lo de fora. Olha para Abraão, o pai da fé dos fiéis, fiz-lhe mentir, tu não tens ninguém, dá-me a minha posição de volta, vamos colocar em pratos limpos. Então estava lá acusando dia e noite, não tens ninguém. E o Espírito de Profecia diz que era tão mau que quando Jesus veio, Satanás esperava que Deus chamava Jesus de volta para voltar. Isso está mal. Você lê do jeito da página 36 e vê como era mau. Mas ainda assim, em vez de chamá-lo de volta, mandou-lhe Jesus num tempo em que nós estávamos abaixo. Mandou Jesus para pagar o preço, para que nós possamos nos apegar do poder. Vamos parar por aqui. Há uma guerra no céu, mas essa guerra continua até agora. E nós precisamos reconhecer que estamos numa guerra de proporção épica. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, nós agradecemos por Jesus Cristo. Nunca tive tanta reverência por o que o Senhor fez até recentemente. E agora consigo ver o seu amor. E que o Senhor realmente se importa. Eu agora entendo como nunca antes. Senhor, que tipo de amor é este? Que ia fazer uma coisa destas? Isso é além da nossa compreensão. Senhor, nós precisamos deste amor. Precisamos deste amor. Pedimos este amor. Nós oramos e clamamos por este amor. Esta é a única maneira que possamos conseguir fazer esta obra. Agradecemos por ter partilhado conosco essas palavras até agora, seja conosco continuamente nesta semana. Obrigado por ter ouvido esta oração, em nome de Jesus. Amém.